Aleluia. Deus seja louvado por essa manhã. Que seu nome seja engrandecido no nosso meio. Louvado seja o Senhor por mais um dia que podemos celebrar ao Senhor, que é o primeiro dia da semana, o grande dia, que é o dia da ressurreição do Senhor. Domingo é retratado como o primeiro dia da semana e o dia que retrata a ressurreição de Jesus. Ele morreu numa sexta-feira, ficou sexta, sábado, ali no inferno, e no terceiro dia Jesus ressuscitou. Aleluia! E nós, por meio do batismo, nós morremos e também ressuscitamos com Jesus Cristo. E hoje somos filhos legítimos de Deus. Somos filhos de Deus. Não somos adotados, mas somos filhos de Deus. E eu ali, antes de vir para aqui, eu dizia, ou seja, tive esse sentimento, nós somos exército de Deus. Aleluia. E alguns elementos devem nortear o nosso viver cristão. Uma delas é a questão da fé. Nós devemos fazer com que a fé permaneça intacta. A nossa fé em Deus deve permanecer viva. E essa fé vem acompanhada com a esperança. E a nossa esperança é a volta do Senhor. Jesus vai voltar. Aleluia. Queira você não, mas Jesus, Ele vai voltar. Então nós devemos guardar a fé, a nossa esperança, em meio a várias circunstâncias da vida, mas a fé, a esperança devem manter, e o amor para com o nosso próximo. Louvado seja o Senhor. Israel tinha uma fórmula para vencer os vários combates, várias batalhas, lutas, cuja fórmula nós podemos encontrar em segunda Crônicas, capítulo 14, né? Capítulo 7, 14, o Senhor fala que se o meu povo se humilhar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, eu ouvirei a sua voz e virei até eles, ouvirei a sua voz e sararei a sua terra. Que o Senhor possa sarar a nossa terra, a terra que retrata o nosso coração, mas para que nosso coração possa produzir frutos a 100, a 60, a 30 por 1, o nosso coração precisa ser um coração trabalhado pelo Senhor. Se nosso coração não está a ser trabalhado pelo Senhor, não há fruto em nós. Não daremos fruto nenhum. Graças ao Senhor. Tanto a igreja é a noiva guerreira. A igreja luta por amor, protege, propaga o seu noivo que é Cristo Jesus. Tanto todos nós fomos arregimentados para este grande reino que é a igreja. Tanto ninguém pode te colocar fora da igreja. Amém? Um dia alguém vai embora, não vai. Amém? Ainda que venha um sentimento, um falar no seu interior, para de congregar. Não para de congregar. Porque é bíblico. Amém? Não pareis de congregar como é costume de alguns. Tanto não podemos parar de congregar. Porque a nossa salvação está cada vez mais próxima. Porque a vinda de Cristo cada vez mais se aproxima. Alguns poderão ser encontrados ainda vivos nesse tabernáculo terrenal, mas alguns não. Alguns poderão já estar ali no céu de Abraão, e quando o Senhor chegar, os encontrar já com a vida de Deus já crescida. Tanto esses poderão, como diz o Mateus, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia! E aqueles que, não obstante
está vivo na volta do Senhor ou no seio de Abraão, mas a vida de Deus não cresceu nele. O Senhor dirá para esse servo e dirá: servo mau, imprudente. Amarrai-o e lançai-o para as trevas exterior, ali onde haverá choro e ranger de dente. Tanto os dias, cada dia tem sido mau, mas Deus, por meio da sua fé em nós, Deus, por meio das suas escrituras, nos faz lembrar sempre, amém? Que ainda não é o fim, amém? Quer dizer, não é o tempo de você desistir, não é o tempo de você recuar, não é o tempo de parar de reunir, não é o tempo de parar de orar a Deus. Ainda falta muito, amém? Falta muito. Estamos no princípio das dores, ainda não é o fim. Estamos a assistir nação contra nação, reino contra reino, em grandes guerras, mas ainda não é o fim. Temos assistido várias fomes por todo lugar, mas ainda não é o fim. Muitas vezes nós até passamos fome também. Passamos momento em que não temos roupa, nem sequer para vir para a reunião da igreja. Em um momento da nossa vida passamos isso. Falta de calçado, falta de uma vestimenta apropriada para vir para a reunião da igreja. Mas ainda não é o fim. É o princípio das dores ainda. O livro que nós estamos a desfrutar é o livro de Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, como nós podemos aqui narrar ao longo do princípio do capítulo 1, são as coisas que Jesus começou a fazer. Livro escrito pelo Lucas, passado para Teófilo. As coisas que Jesus começou a fazer. O Senhor fez muitas coisas. E nem todas as coisas foram escritas nesse livro. Mas Jesus fez muitas coisas. Falou muitas coisas. A nossa herança da existência de Deus consiste nas Escrituras. Sem as Escrituras, não podemos caminhar. Amém? Ainda que alguém traga uma revelação, ainda que alguém diz que Deus o revelou, deu um sonho, não estamos a dizer que Deus não fala. Deus fala muitas vezes. Mas a nossa segurança deve estar nas Escrituras. Porque são elas mesmas que testificam a respeito do Senhor Jesus. Sempre que nós ouvimos a palavra, devemos nos lembrar sempre das Escrituras. Sempre que quisermos fazer alguma coisa, devemos nos lembrar das Escrituras. Capítulo 17 de Atos e capítulo 18, que nós estaremos a abordar nessa manhã, retrata sobretudo no capítulo 18, acerca da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E nessa viagem aconteceram muitas coisas. Houve muita aflição e muita oposição quanto à palavra de Deus. Nós hoje estamos num país livre. Estamos num país em que nos facilita-nos a pregar o Evangelho sem restrições. Estamos num país que é laico, um país aberto para a propagação do Evangelho, graças a Deus. Mas temos irmãos espalhados nesse mundo afora que são impedidos mesmo de andar com a Bíblia. Não podem andar com a Bíblia, não podem se congregar em qualquer lugar. Mas nós temos a liberdade hoje, em nossa Angola, em nossa Luanda, para podermos abrir a nossa boca e pregar a Cristo Jesus. Por que pregamos a Cristo Jesus? Pregamos a Cristo Jesus para a salvação das pessoas. Porque esse mundo, tudo que nela há, passará. Essa vida que nós temos hoje vai passar, amém? Vai passar. Mas a vida eterna, ela não passa. Deus é eterno. Aleluia. Então Paulo, Silas, Timóteo e mais demais cooperadores e apóstolos
anunciavam a respeito da ressurreição. E por isso eram perseguidos, por isso Paulo muitas das vezes era preso e eram aflitos, ou seja, eram açoitados, mas ainda assim a palavra de Deus não parava. Aleluia! Nós hoje temos muitas dificuldades. Temos dificuldades, por exemplo, nessa manhã tem muito espaço aqui, tem muitas cadeiras, estão vazias. Cadê os irmãos? Hoje temos outras lutas, temos lutas diferentes. Temos o mundo da sobrevivência, que faz com que muitos de nós fiquemos presos nesse mundo da sobrevivência. É uma aflição enorme, que são coisas lícitas. Trabalho é lícito, mas faz com que muitos cristãos, milhares de cristãos, sejam presos no mundo da sobrevivência. Sim, o Senhor disse: no suor do teu rosto comerás o pão. Mas nós temos feito o ganha-pão como uma idolatria. Nós substituímos Deus por causa da nossa sobrevivência. Nós substituímos Deus muitas das vezes também por intermédio do nosso carro, da nossa casa, da nossa roupa, do nosso telefone, do homem, da mulher, dos nossos amigos. Substituímos Deus por meio desses elementos. Idolatramos esses elementos. A idolatria não é apenas adorar estátua, mas são esses pormenores que aqui acabamos de frisar. Pode substituir Deus por outras coisas. E Deus abomina a idolatria, porque Deus é centro de todas as coisas. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos, e Ele quer ter a primazia sobre todas as coisas, sobre o controle das nossas vidas. Deus quer ter o controle das nossas vidas. Deus quer nos reger, Deus quer nos dirigir, Deus quer ser o centro da nossa casa. Vede, uma casa que os pais respeitam, ou seja, cuidam dos filhos, uma casa onde os filhos respeitam e obedecem à ordem dos pais, é uma casa que tem a bênção de Deus, é uma casa que tem a orientação de Deus. Uma casa onde há desorganização, uma casa onde não há orientação, não há bênção de Deus. Onde cada um faz e desfaz, não há a bênção de Deus. Onde não há concordância, não há a bênção de Deus. Uma casa onde há organização, onde há respeito pelos filhos, onde há educação dos pais para os filhos, onde há orientação para os filhos, onde há amor para com os filhos, onde os filhos obedecem aos pais, onde os filhos são respeitosos aos pais, eles são modelos lá fora. Esta casa reina Deus. Nessa casa Deus flui mais. Deus não quer que nós sejamos uma geração de pessoas que vivem sem orientação. Por isso a igreja é retratada como exército de Deus. Um exército implica uma disciplina. Nós devemos ser disciplinados no nosso andar. Portanto, não devemos andar de qualquer maneira. Não devemos falar de qualquer maneira. Nosso viver não deve ser um viver de qualquer maneira, porque nós somos disciplinados. Quem nos disciplina é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que nos disciplina. Por isso, Senhor, não quero pecar contra Ti. A palavra de Deus deve estar mais próxima de nós. Quando a palavra do Senhor fica distante de nós, nós mais pecamos, mais distante de Deus nos tornamos. O povo perece por falta de conhecimento, é uma coisa. Mas esse povo louva ao Senhor apenas com os lábios, mas o seu coração está muito distante. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Nesta manhã,
aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu coração está nas Escrituras, se a tua prioridade é a palavra do Senhor, o teu coração estará aqui nesse lugar. Mas se o seu coração está para outras coisas, amém? Ainda que o seu corpo esteja aqui, mas o teu coração está longe, mais longe, quilômetros, milhas, fora desse lugar. E não há mudança sobre a sua vida. Não há mudança, desenvolvimento sobre a sua vida. Não confunda a questão da bênção material ou financeira com a presença de Deus. São coisas diferentes. Bem-aventurados os pobres de coração. Não está a dizer que o pobre é a questão financeira. Está a dizer que aquele que precisa de Deus como fonte, como bênção. Nós precisamos de Deus. Aleluia. Deus é tudo para nós. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo, demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: Ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos, unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. O Jason depois foi salvo, não é? Continuou a servir ao Senhor, é alguém notável ali naquele meio. Mas aqui o destaque: em Tessalônica havia muita confusão, havia muita idolatria, havia muitos deuses naquele meio. As pessoas andavam de qualquer maneira, as pessoas faziam e desfaziam, muita idolatria no meio deles. Como nós dissemos, Deus abomina a idolatria. Nos períodos passados, mesmo antes de Cristo, Tessalônica foi retratado como grande cidade, onde havia um Deus, minúsculo, letra minúscula, não é? Onde o povo adorava outros deuses. E que essa idolatria continuou até nos tempos de Paulo. E isso, Deus sempre levantou seus servos alertando a questão de não voltar para a idolatria, mas se livrar da idolatria. A idolatria aborrece o coração de Deus. O povo perece por falta do conhecimento. Nós precisamos das Escrituras, da palavra de Deus, de ler a Bíblia, para compreendermos a vontade de Deus. Paulo, passando consigo, levando Silas, posteriormente depois o Timóteo para outras regiões, né, sendo seus cooperadores, ele atravessou essas dificuldades ali em Tessalônica, cujas pessoas estavam muito ligadas. Havia alguns judeus que também se converteram, mas alguns que eram mais radicais eram muito ligados à questão de examinar as Escrituras. Tipo, aqui conforme falo convosco, e havia pessoas sentadas ali para analisar se de facto é ou não o que está a ser dito, conforme as Escrituras. Amém? Eu sinto que nessa manhã, se formos a andar versículo por versículo,
sobre esse assunto, talvez não tenhamos uma compreensão maior. Daí eu estou a fazer um resumo para termos uma compreensão do que de fato aconteceu nesses 2 capítulos. Estamos a falar da igreja em Tessalônica, é uma cidade de Tessalônica, cujo seu viver era de idolatria. Alguns mesmo se aproximando de Deus, mas a vida deles era uma vida de idolatria. E Deus abomina, que nós sabemos, a idolatria. No livro de Números, capítulo 6, no seu versículo 1, capítulo 6, versículo 1, diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, e fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre, nem vinho, nem vinagre, nem bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas, todos os dias do seu voto de nazireado. Não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor santo. Será deixado crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de nenhum cadáver. Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por ele não se contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do nazireado, santo será ao Senhor. Uma questão de coração. Se alguém vier a morrer junto a ele, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapara a cabeça no dia da purificação, ao 7º dia, e rapara ao 8º dia, trará 2 rolas ou 2 pombinhos. Amém? Isso já é o tal da consagração. Vamos pular para o versículo 21. Esta é a lei do Nazireu, que fizer voto, a sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, afora o que as suas posses lhe permitem, segundo o voto que fizer, assim fará conforme a lei do nazireado. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém? Tanto o povo fazia o voto, é o que Paulo teve que fazer, que foi obrigado a fazer, que é o voto de Nazireu, que era se consagrar ao Senhor. E nos dias nossos de hoje, não precisamos rapar a cabeça, fazer dessa forma, mas nós podemos fazer voto a Deus, nunca mais voltar para o Egito, nunca mais voltar para as práticas antigas, nunca mais voltar para a idolatria. E enquanto eu estiver a jejuar, e enquanto eu estiver a seguir este caminho, nunca mais voltar para as velhas práticas. Ainda que haja vários mortos, vários cadáveres ao meu lado, que quer dizer, não é? Coisas perdidas, mas eu ainda assim não voltarei para esse lugar. Voltamos ao capítulo 17. Tessalônica, a palavra de Deus não foi pregada tão somente em palavras. Por isso Deus teve que fazer algo sobrenatural, algo muito forte em Tessalônica. E naqueles dias mesmo, de acordo com a palavra do Senhor, houve pessoas que tinham prática de magias, tinham várias práticas ocultas e que levaram essas coisas
perante o Paulo e muitas dessas coisas foram queimadas. Então, o Evangelho não chegou até eles tão somente em palavras, mas também chegou com poder, aleluia, segundo as Escrituras. Então, há necessidade muitas vezes na nossa vida que o Evangelho chega com poder para estremecer as nossas estruturas. E as coisas que nós mais guardamos, que nós ocultamos, seja apresentado perante Deus e seja quebrado. Porque nós temos coisas que nós guardamos. Eu não sei o que você guarda, que você acha mais valioso fora de Deus. Mas há coisa mais valiosa que nós achamos. Dissemos na nossa boca que Deus é mais valioso na minha vida. Mas na prática, há coisas que nós temos como de mais valia e no nosso dia a dia nós conseguimos perceber. Não tem necessidade de que alguém se levante aqui como um árbitro, mas nós conseguimos perceber as coisas que nós mais valorizamos nessa terra. Nós sabemos. Você sabe? Você sabe. Aleluia. Nós sabemos o que nós valorizamos mais. E essas coisas, muitas das vezes, elas chegam ao ponto de ser muito mais valorizadas do que Deus. E se torna uma idolatria. E Deus quer acabar isso de nós. Não estamos a dizer que, a partir de hoje, a minha casa vou queimar, vou destruir. A partir de hoje, a minha cama vou... Não é isso. Amém? Vai com calma. Não substitua Deus por meio dessas coisas. Deus quer ter a primazia, quer ser primeiro sobre todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Mas queremos destacar aqui a questão propriamente da idolatria. Em não substituirmos Deus, em colocarmos Deus todavia no seu lugar e em primeiro lugar. Cristo quer ser o centro de todas as coisas. Até mesmo nos nossos pensamentos, Cristo quer o seu centro, como diz a palavra. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Quando o Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, significa dizer, nós temos pensado muitas coisas, mas Deus sabe e tem melhores pensamentos a nosso respeito. E os pensamentos de Deus são de paz, para que nós tenhamos dias de refrigério. Os nossos pensamentos nunca são de paz. Os nossos pensamentos são de muitos atritos. É como algumas pessoas, nem todos nós somos iguais, é óbvio. Existem temperamentos daqui diferentes, personalidade diferente. Há personalidades que são muito agitadas, alguns são mais tranquilos, alguns são mais agitados. O que o Senhor quer de nós é que os seus pensamentos estejam em nós, porque os pensamentos de Deus são de paz. Louvado seja o Senhor. Versículo 8. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvirem as palavras. Contudo, soltaram Jason e o mais após terem recebido deles a fiança estipulada. Logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigindo-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Quer dizer, esses judeus de Bereia eram mais nobres porque eles examinavam as Escrituras. Eles estavam muito atentos ali. Oh, glória a Deus. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Que no nosso meio, amém? Haja pessoas de todas as posições, todos os status dessa sociedade, que estejam aqui no nosso meio, que adorem ao Senhor. A igreja não é um lugar apenas de uma franja da sociedade, ou de um tipo social. Não. A igreja é a casa de Deus.
Cristo é maior que tudo e de todos. Não há cor, não há raça, não há língua. Cristo é tudo e em todos. No abrir da nossa boca, que muitos cheguem para Cristo por meio ou seja, neste lugar, e que recebam a Cristo por nosso intermédio, no abrir da nossa boca ali fora. Como é que você considera, por exemplo, o aspecto da idolatria? Quando você está com os teus amigos, teus colegas da escola, colegas de serviço, nunca falaste nem sequer uma palavra de Deus. A tua conversa sempre tem sido aquela conversa que você sabe. Sempre uma conversa que promove a sexualidade ilícita. Sempre uma conversa que cria uma conversa de fofocas sempre. A tua conversa tem sido sempre de Barcelona, de Real Madrid. Que entre aspas. A tua conversa tem sido coisas que não alimentam o espírito. A tua conversa com teus amigos, com teus familiares, com teus parentes, mesmo na tua casa, não se proporciona um ambiente espiritual. Não se fala de Deus. Veja, irmão, o que nós comemos é o que reflete de nós, é o que nós somos. Se você come peixe, ao arrotar, alguém consegue perceber que você comeu peixe. Não é uma quizaca, não é? Percebe-se que essa pessoa comeu quizaca. Quando nós falamos, dá para perceber o que nós temos comido. O que você come, irmão? O que nós comemos? O que nós comemos passa a ser o que nós somos. Por isso a palavra diz, em João capítulo 6, eu sou a verdadeira comida. Quem de mim come, de mim viverá. Cristo é o pão da vida, aleluia! Quanto mais de Cristo nós comemos, mais de Cristo nós iremos expressar para as pessoas. Quanto menos de Cristo comemos, menos de Cristo nós iremos expressar às pessoas. Não acompanhas isso na tua experiência? Quanto menos de Cristo você come, menos de Cristo você tem para passar para as pessoas. Ou não tens nada para passar para as pessoas. Não tens. A pessoa só dá aquilo que tem. O que você não tem, você não dá. Então, que o Senhor possa fazer uma reviravolta na nossa vida. Possa abrir os nossos armários. Possa tirar as coisas que não são Deus. E possa mudar a nossa sorte. Ainda eu sou jovem, ficar a falar de Deus é coisa dos mais velhos, dos velhos. É? Está escrito onde? Jovem, aproveita a tua mocidade. Porque um dia o Senhor vai te cobrar. As crianças, desde tenra idade, já devem ser instruídos na palavra. E essas mulheres que foram aqui, retratadas aqui, se formos a ver em outras igrejas, as mulheres têm aquela grande referência no seio da igreja. Responsabilidade. Não é apenas de ensinar as criancinhas, mas como também tem a responsabilidade de instruir na palavra, de pregar o Evangelho, ou de pregar o Evangelho, ou de ensinar a palavra do Senhor. E as crianças devem crescer no caminho de Deus. Nós devemos trazer nossas crianças para as reuniões. Meu filho não aceita vir na reunião, por isso eu como não quero me chatear, não quero entrar na carne, então deixo ele para casa. Isso é errado. Amém? O seu filho, enquanto estiver debaixo do seu teto, amém? Ele deve te obedecer. Filhos aqui no meio, amém? Obedecer aos vossos pais é um dos mandamentos do Senhor, para que a nossa vida vá bem. A nossa vida só vá bem se nós obedecemos aos nossos pais.
Se nós não obedecemos a nossos pais, a nossa vida não vai bem e nem vai se prolongar, porque nós não obedecemos a nossos pais. Pensamos que podemos fazer o liberalismo, né? O liberalismo. Pensamos que nós podemos fazer e desfazer. Eu posso também fazer isso. Eu também posso realizar aquilo. Não. Aleluia. Amém. Cuidado com o liberalismo. Os filhos devem obedecer aos seus pais. É o mandamento que o Senhor coloca. Deve-se obedecer aos pais. Deve ter o respeito aos pais. Como falar com os pais? Não gritar com os pais. Ofender o pai. Apontar dedo ao pai. Desrespeitar o pai publicamente. E depois chega aqui, quer desfrutar de Deus, quer orar a Deus. Tem algum problema. Quer mandar calar a boca do pai. Há filhos que chegam nesse ponto. Mandar calar a boca do pai. Esse não tem Espírito Santo. Não tem Deus dentro dele. Por isso as irmãs, amém? As mulheres têm a nobre missão também na igreja para ensinar os mais novos. As irmãs mais crescidas, com mais anos de vida de casado, devem ensinar as irmãs que estão a entrar agora para a vida de casado. Devem ensinar as solteiras. Os irmãos ensinaram os solteiros antes de entrar para uma vida matrimonial. Para que aprendam como lidar. Porque o casamento representa Cristo e a igreja. Então, há alguns casamentos se torna um fim para essa pessoa. Mas alguns casamentos se tornam um novo começo para servir ao Senhor. Daí, a igreja tem como responsabilidade instruir os novos, para que o casamento não se torne um fim para a nossa vida cristã. Mas o casamento deve se tornar um princípio, um renovar da nossa vida com Deus. O casamento representa Cristo e a igreja. E nós casamos para a obra do Senhor. Aí está a representar Deus. Porque a mulher representa a igreja e Cristo, e o homem representa Cristo Jesus. Grande é esse mistério. Louvado seja o Senhor. E o casamento tem que ser sem mácula, sem ruga, porém santa e sem defeito. É o leito do matrimônio. O inimigo, o que mais quer fazer no casamento é que o casamento se torne com mácula, com problema, com manchas. O casamento se torne atribulado e a porta se abre, como nós vimos aí a questão da sensualidade, que é o caminho do adultério, que é o caminho da fornicação, da imoralidade. Portanto, esse elemento faz com que Cristo não esteja no meio daquela família e enfraqueça a igreja. Havendo imoralidade no nosso meio, imoralidade em nós, primeiro enfraqueça a nossa casa, enfraqueça a igreja e enfraqueça a nossa vida íntima com Deus. Não só acontece com os casados, como também acontece com os jovens. Você que não é casado, enquanto você não é casado, não pode ter relações sexuais, que são relacionadas com relações sexuais ilícitas, porque você não é casado. Ah, mas é minha namorada, já é apresentada em casa. Você não é casado ainda. A base que torna a relação sexual lícita para sexo oposto é o casamento. Se não for o casamento, então essa relação sexual é ilícita, é pecado. Então há necessidade de que esse irmão ou essa irmã, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, se não consegue ficar assim, melhor que case do que viver namorando de cima para baixo. Resultado disso, o Espírito Santo em nós enfraquece.
Por isso é que há muitos no nosso meio que são fracos espiritualmente. Não conseguem orar nem 5 minutos. Não conseguem orar nem 10 minutos. Vigília, não consegue orar. Reunião no Partido do Pão, não consegue orar. É uma missa de corpo presente. Estamos distanciados da presença de Deus. Eu poderia muito bem estar aqui a ler versículo por versículo, mas tudo que eu estaria a ler aqui, eu já li, já desfrutei. E estamos aqui até a comunhão entre nós. É muito profundo, irmãos. Com Deus não se zomba. Aquilo que nós semeamos, certamente nós vamos colher. Se você semeia feijão, você vai colher feijão. Se você semear abacate, você vai colher abacate. Se você semear tempestade, você vai colher tempestade. Que muitos males nossos não transcendam para os nossos filhos. Que sejam encravados mediante nosso confessar e arrependimento diante de Deus. As obras mortas nossas, ocultas, nós devemos encravar por meio de confessar os nossos males. Não devemos servir a 2 senhores. Não. Não devemos servir a 2 senhores. Nós devemos servir apenas a um único Senhor, que é o Senhor dos Exércitos. Amém. E o nosso voto está com Deus. Corinto, uma cidade, na segunda viagem de Paulo, uma cidade idólatra, completamente idólatra. Muito antes de Cristo, nos anos 48, os outros anos mais para baixo, uma cidade completamente idólatra. Mas ainda assim, eles se converteram ao Senhor. E ao passarem para o lado do Senhor, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, o Senhor os chama de santificados em Cristo Jesus. Chamados para serem santos com todos e que em todo lugar invocam o nome do Senhor. A igreja de Deus que está em Corinto, aleluia, aos santificados em Cristo Jesus. Eles se santificaram dos seus males. Irmão, Deus não olha pela aparência. Deus olha no nosso interior. Nós podemos estar aqui bem bonitinhos, com cara de quem nunca deixou cair uma taça de ouro, de vidro, né? Mas Deus olha para o nosso interior. Deus não julga como o homem julga. Deus julga de modo diferente. O homem julga pela aparência. Deus julga pelo interior. Irmão, Deus julga pelo interior. O homem julga por aquilo que ele vê. Mas Deus julga pelo nosso interior. Toda árvore tem um fruto. E a árvore é conhecida pelos seus frutos. Qualquer que seja a nossa obra, um dia irá chegar até a superfície. Mas Deus hoje quer nos fazer treinado. Ele quer entrar no nosso interior. Quer nos mudar. Para que, por mais que haja aflição, oposição de fora, por mais que haja impasse para que a palavra não possa avançar na tua vida, mas Deus quer te livrar dessas coisas. Mas para isso devemos confessar o nosso mal. Confessar nossas práticas erradas. Ou uns aos outros, ou perante a Deus. E abandonemos essas coisas. E seguimos o Senhor. E a igreja se torna uma igreja gloriosa. Uma igreja sem mácula, sem ruga, santa e sem defeito. Onde os casais desfrutam o Senhor. Aleluia. Hoje
pelos casais que eu conheço, eu estou a ver os casais estão separados. Amém? Onde os casais no seio da igreja estão juntos, a desfrutar o Senhor juntos. É uma harmonia que veio desde casa, veio o desfruto a partir de casa e chegou até na reunião, e é uma alegria do Senhor. Onde os filhos, ao sair de casa, ao chegar na reunião, é uma festa ao Senhor. Há uma unanimidade, há uma alegria, a estrutura está forte. O que o inimigo quer fazer é desfazer as bases das famílias, que é os casais, mutilar. Não se deixa que o sol, amém, transite para outro dia. A tua ira de hoje termina mesmo agora. Não leva para a cama. Agora, hoje mesmo acaba hoje. Se você levar para a cama e passar o outro dia, vai ser pecado. Vai ser a ausência do Espírito Santo de Deus na tua vida. Tanto que Deus seja o centro do nosso quarto, da nossa cama, e centro da nossa casa, da nossa família. A igreja deve ser o lugar maravilhoso para nós. Que os casais sirvam como Áquila e Priscila ao Senhor, que nas suas casas acolhem as igrejas. Como Áquila e Priscila, começando com a igreja ali em Corinto, até mesmo em Éfeso, hospedou a igreja, recebeu a igreja do Senhor. Que a nossa casa possa acolher a igreja, possa acolher a vontade de Deus. Quem vai na tua casa? Quem são os que frequentam a tua casa? Quem frequenta nossas casas? Aleluia. A tua casa será que é privado para um determinado grupo de pessoas? Quem frequenta a tua casa? Aleluia. O que nós semeamos é o que nós vamos colher. Certamente. Mas que a justiça de Deus, ao vir sobre nós, seja como um alento, um refrigério. Quem não tem culpa no cartório, não treme. Por isso é que muitas vezes nós temos medo de dizer: venha o teu reino. E Jesus volte já agora. Porque nós estamos a andar mal. Estamos muito distantes. No lado nós falamos: Jesus volta. Mas na prática nós temos muito medo. Medo mesmo. Temos medo. Como aconteceu aqui em Tessalônica, Corinto. Medo. Medo. E o medo quer dizer a ausência de Deus. Quanto medo, a ausência de Deus. Medo de dormir num quarto escuro, a ausência de Deus. Medo de dormir sozinho, é a ausência de Deus. Tenho medo de estar aqui no local sozinho, é a ausência de Deus. Porque Deus é onipresente, omnisciente. Ele está em todos os lados, está dentro de nós. Louvado seja o Senhor. Que a palavra de Deus possa nos orientar, que a palavra de Deus seja árbitro para nós. Como diz Paulo, em capítulo 19, que quando ele foi anunciar o Evangelho, ele sacudiu as vestes ali para alguns de Tessalônica, de que não queriam receber as vestes, ou seja, a palavra do Senhor. E Paulo, de acordo com Mateus capítulo 10, versículo 14, naquela cidade o Senhor Jesus sacudiu as vestes, que quer dizer, o sangue, vosso sangue não estará sobre mim, a vossa responsabilidade não estará sobre mim. Nós devemos pregar o Evangelho às pessoas, anunciar a Cristo às pessoas. Quem salva não é o homem, quem salva é Deus. Nós devemos abrir a boca e anunciar. O resultado que aquilo vai dar, só Deus é que sabe. Mas a responsabilidade do sangue dessa pessoa jamais fica sobre nós. Nós já falamos.
Amém? Nós devemos falar, cumprir cabalmente com o propósito que Deus nos outorgou. Fale, não te cales. Aleluia. Fale e não te cales. Anuncia o Evangelho. Fala a palavra. Fala as Escrituras. Com seu parceiro, com seu marido, fala as Escrituras. Com sua esposa, fala as Escrituras. Com seu amigo, com seus filhos, com seu pai, fala as Escrituras. Fale e não te cales. Se ele não te ouvir, sacode as vestes. Mas o importante é nós falarmos as Escrituras. Não te distraia, amém? Fale a palavra. Insta, instrui, exorta, ensina. Aleluia. Não te cales. Louvado seja o Senhor. Amém? Eu estou a terminar a palavra dessa manhã. A lição para nós. Voltamos para o coração de Deus. Que a palavra de Deus cria uma repercussão diária na nossa vida. Devemos nos lembrar que nós temos uma esperança. Essa esperança é a volta do Senhor. E não devemos andar de qualquer maneira, como alguém que nunca creu no Senhor. Não pare de reunir, amém? Não pare de congregar. É um favor que Deus faz. E nós somos exército de Deus. Não obstante o número que nós somos aqui. Mas se nós formos a nos posicionar como tal, esse lugar não terá espaço para mais pessoas. Mas pelo facto de nós estarmos distantes de Deus, não conseguimos ser produtivos muitas das vezes. Nem mesmo na nossa casa conseguimos pregar o Evangelho. Nem mesmo na nossa casa conseguimos cuidar dos nossos. Nunca se falou nem de um versículo bíblico de segunda a segunda. Nunca se orou. Como vamos conseguir pregar lá fora? Sempre somos dependentes. Alguém tem de ir à nossa busca em casa para trazer na reunião. Alguém tem que ligar para nós para virmos reunir. Alguém tem que ligar para nós para orarmos. Alguém tem que ligar para nós para jejuar. Alguém tem que ligar para nós para dobrar o joelho. Alguém tem que ligar para nós para nos fazer lembrar sempre. Mas, irmão, tudo na vida tem um fim. Amanhã esse irmão que sempre te liga, sempre te convida, sempre te traz, já não estará mais. Jamais. E parece mentira, as pessoas se lembram mais quando a pessoa já não está mais presente. Jesus, enquanto estava com eles, os discípulos dormiam muitas das vezes. Mas o Senhor falou, haverá um dia em que jamais estarei convosco. Então melhor é estar presente enquanto o Senhor está conosco. Enquanto quem nos convida, quem nos encoraja, está conosco. Vamos estar presentes, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos consagrar ao Senhor, vamos amar ao Senhor. Vamos abrir o nosso coração e tirar esses elementos da idolatria no nosso interior. Para terminar, irmão, mesmo para terminar. Nós temos muitas tradições, temos muitas culturas. Não podem interferir na palavra do Senhor. Não podem. Na palavra do Senhor, na igreja, as culturas, tradições não podem interferir no plano de Deus. Na minha família, quando um bebê nasce, tem que amarrar uma corda vermelha. E aqui e ali significa proteção. Na igreja, não existem essas coisas. Na Bíblia, não existe. O que existe aqui é a palavra do Senhor. Tem muitos vão olhar, então tem que amarrar uma coisa no pescoço. Nas Escrituras, não existe isto. O que existiu, Ana teve Samuel e levou Samuel, pôs lá toma lá, Eli, cuida lá. Sim. Não diz que teve que fazer algum ritual. Não. E os nossos filhos têm crescido nesse ambiente.
de não ter absolutamente nenhuma corda da tradição. Porque senão você está a servir a dois senhores. E a tua casa, quanto à bênção de Deus, não tem. Uma coisa é ser sábio nas coisas dessa terra, mas outra coisa é você compactuar-se com as tradições e os mandamentos da tradição. Não, amém? Não. Porque nós somos de Cristo. As coisas velhas já passaram. Que nos libertemos dessas coisas. Que nos libertemos das coisas que trazem fogo estranho na nossa casa, fogo estranho na igreja. E ali vai ser o caminho para Deus nos abençoar. Faça isso, amém? Deus vai abrir as portas na sua vida. A tua vida vai mudar, a nossa vida vai mudar. Deus não nos prometeu sempre tempos de alegria, sempre tempo de abundância, sempre de dinheiro. Mas Deus prometeu que Ele irá nos dar 100 vezes mais nessa vida. Ele diz que nunca viu um justo a mendigar o pão. Ele vai dar. Nós não estamos a vender aqui sonhos. Que assim que você se converteu ao Senhor, você será extremamente abençoado. Daqui a um mês iremos te ver andar com uma Ferrari. Não estamos a vender isso. Estamos a dizer, crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, serás salvo tu e a tua casa. Terás a vida eterna. Mas outras coisas vos serão acrescentadas. Se você andar no caminho de Deus. Não estamos aqui a vender aqui sonhos e grandes milagres. Não. Se Deus quiser te curar, Ele vai te curar. Se Deus quiser te libertar, Ele vai te libertar. Mas a preocupação de Deus é a salvação da tua alma. A salvação da nossa alma. Que é mente, vontade e emoção. Deus quer nos salvar. E depois glorificar o nosso corpo. Porque o nosso Espírito Santo, ao crer no Senhor, já foi salvo. Mas a nossa alma ainda não foi salva. A nossa alma ainda tem muitos problemas. A nossa alma ainda corrompe a nossa carne, o nosso corpo, para a morte, para o pecado, para os prazeres dessa vida. Temos mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Vigília, não conseguimos aparecer. Temos mais prazer em outros ambientes. Feriado prolongado. Marcamos um programa, não conseguimos aparecer. Marcaram um programa justamente no prolongado? Não. Deus me perdoa, mas não vou aparecer, porque eu sou um trabalhador que trabalho muito. Agora, o reino é um exercício. Se você hoje não consegue viver nenhum dia na presença de Deus com os santos que você vai reinar a vida toda, como você vai reinar com o Senhor? Às vezes você não fala, mas no seu interior você murmura. Até deu mesmo vontade de chorar, né? Você murmura no seu interior que logo no prolongado não pode. Eu tenho umas a fazer, eu tenho o quê? Eu tenho isso, tenho aquilo, esses irmãos não pensam. Cuidado. Há coisas que nós marcamos. Sim, partiu de nós, o sentimento que nós temos. Mas o Espírito Santo, se gostar disso, dá o carimbo. E pode acontecer o que aconteceu com Ananias e Safira. Que isso não aconteça no nosso meio. Louvado seja o Senhor. Amém. O que é do Senhor, vamos dizer amém. Se não vais participar, não inventa coisa. Diz apenas não. E você vai ser responsável pelo teu não. Se disser sim, também vai ser responsável pelo teu sim. Nós queremos que os serviços na igreja fluam. Serviços fluam. Serviço do som, né? Da música, da mesa, da recepção, protocolo, cuidar das crianças, evangelização, serviço de recepção, serviço de cuidar das crianças, os adolescentes, os jovens. Serviços funcionem, mas só vai funcionar se nós tivermos dedicado à causa do Senhor. Se não tivermos dedicado à causa do Senhor, às nossas próprias coisas, não vai funcionar nada. Que Deus nos perdoa e que Deus nos guarde e que não sejamos como
alguns da Tessalônica e os Coríntios. E que o sangue de Jesus nos cubra, nos lava, e que nós tenhamos uma vida mais agressiva na presença de Deus. Que nos consagremos bem. Sinta-te especial na casa de Deus. Amém? Você é especial. Sinta-se especial. Que você é especial na casa de Deus. Para o mundo você não pode ser, você não é especial. Mas você na casa de Deus, você é especial. Você é especial na casa de Deus. Deus te ama, amém? Deus nos ama. Né? Lá fora o amor é fingido, mas o amor de Deus, o amor ágape de Deus é o melhor. É sincero. E na sua igreja Deus brota, derrama o amor fraternal. E nós podemos nos amar uns aos outros. E o amor do Senhor brota em nós. Louvado seja o Senhor. Baixa a sua cabeça, amém? Ora ao Senhor. Peça a Deus, né, que o Senhor possa te perdoar, que faça uma radiografia sobre a tua vida, que o Senhor possa de fato ser o teu Senhor, que haja a vontade de Deus sobre a tua vida. Faz um rescaldo total na tua vida, desde que você se converteu ao Senhor até os dias de hoje. E que Deus, na sua infinita misericórdia, possa te perdoar, possa derramar misericórdia. E que a tua casa, a tua vida não seja a mesma. O teu casamento não seja o mesmo. Que o teu viver não seja o mesmo viver. Mas seja um viver novo. Como um vinho novo. Não se pode colocar o vinho novo em odre velho. Mas que seja colocado em odre novo. Que haja em nós arrependimento, que haja em nós uma nova mudança, uma mudança em nós, que haja um coração compungido, uma consagração em nós. Que nessa manhã, Deus, aceite a nossa oração. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Mas que Deus, nessa manhã, possa endireitar nossos caminhos. Que Deus, nessa manhã, possa entrar no nosso coração, possa quebrar o nosso coração. Água mole em pedra dura, tanto bate, até que fura. Que o Senhor possa colocar coração de carne em nós. Livra-nos de um coração endurecido à palavra de Deus. Um coração endurecido à orientação de Deus, às Escrituras, mas que Deus seja louvado na nossa casa, na nossa vida, em nome de Jesus.